De bola, o Cruzeiro recebeu vitória, conseguiu o mais difícil, que era virar o jogo, fez o 2-1, mais um gol do Giovani, que está entrando bem no time, mas cedeu o empate para o Vitória num segundo gol do Samuel. Uma pequena observação aqui antes de chamar o Thiago Reis. O Vanderlei Luxemburgo, ao final do jogo, na sua entrevista coletiva, e hoje repercutiu muito o que o Vanderlei falou sobre o Marcinho. Vanderlei Luxemburgo é um treinador muito experiente e ele não faz aquilo ali à toa não, viu, Thiago Reis? O Vanderlei sabe exatamente a repercussão que vai ter e ele de alguma forma quer dar um recado pro Marcinho. Não é para queimar o jogador, acho que é para dar uma cutucada. O Marcinho é bom jogador sim, mas pode evoluir. Agora, cabe ao Vanderlei Luxemburgo a conversa ali, ao pé do ouvido, segundo ele já havia falado isso para o próprio Marcinho e hoje também para que o jogador não fique contaminado por opiniões, até mesmo de amigos. Olha, o Vanderlei tá te queimando, porque tudo que o Cruzeiro não precisa neste momento é de mais um problema, e sim de mais futebol. Boa noite, Thiago Reis. Boa noite, Léo Figueiredo, 6h41. Eu vou falar ao Marcinho, com todo respeito, que me merece a trajetória dele e merece muito, é um lutador do futebol. Marcinho estava no Sampaio Correia, chega para jogar no Cruzeiro e tá ouvindo palavras ou broncas ou elogios de um dos maiores treinadores da história do nosso futebol, que é o Vanderlei Luxemburgo. Ah, mas tá isso, tá aquilo, desatualizado. Não, é o Vanderlei Luxemburgo, amigo. Tem que se respeitar o currículo dele. E se o Marcinho tiver inteligência, emocional inclusive, ele encosta no Vanderlei e fala: professor, fala mais, eu quero ouvir mais. Aliás, a todos nós, né? Sempre referência, ouvir um pouco mais daqueles que têm mais experiência. E imagina como tem experiência e bagagem no futebol o Vanderlei Luxemburgo. Então, se eu sou o Marcinho, calço a sandália da humildade e vou lá ouvir mais do técnico Vanderlei Luxemburgo. Temos que ouvir mais, né, Léo Figueiredo? Sem dúvida alguma, Thiago, até mesmo porque os dois estão no mesmo barco, né? O Cruzeiro precisa remar para o mesmo lugar. O Vanderlei não tem nenhum intuito em depreciar o Marcinho, em jogar para baixo. É um jogador importante para o Cruzeiro. Ele, tecnicamente, é o melhor meia que o Cruzeiro tem. Mas, ô Simões, no jogo de ontem, e pelo que a gente acompanha do Marcinho, a gente sabe que ele é bom de bola sim, mas que às vezes dá uma pinchada a mais na bola, e o Vanderlei fala isso. A gente cobra tanto, Alexandre Simões, por entrevistas coletivas mais transparentes, por uma postura um pouco mais precisa do treinador sobre a análise do jogo, sobre a análise dos jogadores, não só aquele corporativismo, não, mas a gente vai daqui e dali. Eu, com toda sinceridade, assino embaixo do que disse o Thiago Reis. Se sou o Marcinho também, colo no Vanderlei Luxemburgo e corro dobrado no próximo jogo, porque ele vai ter que elogiar, e com certeza ele vai. Pois é, exatamente, Léo. Um abraço, Thiago. E o Luxemburgo elogiou o Marcinho, né? Disse que ele tem qualidade, pode ajudar demais. Precisa realmente ter... Léo, se a gente pegar a entrevista do Luxemburgo na chegada dele, a definição que ele deu para a Série B, como ela tem de ser jogada, não encaixa com o que o Marcinho tentou no jogo de ontem. Então era uma partida que vencer era fundamental para o Cruzeiro, ter um significado dobrado, triplicado aquela vitória de virada, depois daquela virada contra o Brusque. De repente o Cruzeiro andou para trás, porque a distância para o G4 aumentou na rodada. E o Luxemburgo disse que a prioridade do Cruzeiro é tentar brigar pelo acesso. Então realmente foi decepcionante e acho que a cobrança do Luxemburgo é válida sim, principalmente porque internamente ele já deve ter tido essa conversa com o próprio Marcinho. Então eu vejo até muito mais como um motivador do que qualquer coisa que possa prejudicar o ambiente ou a relação dos dois. Exatamente. E Thiago, não tem muito tempo o Vanderlei para conversar com o Marcinho, para lamentar o tropeço de ontem, porque sábado já tem o Sampaio Correia aí, Thiago. Que venceu na rodada, né? Venceu o Náutico, que era até então o bicho-papão, tá despencando o Náutico, né? Perdeu 10-9. O Jean Carlos e o Chiesa, lesionados. Os dois melhores jogadores, talvez até da Série B. Lesionados, o Náutico vem queda abaixo. O Sampaio Correia não tem nada com isso, venceu o Náutico ontem. Então vem embalado. É o compromisso do sábado na Arena Independência. O Cruzeiro de novo em Belo Horizonte para tentar buscar uma vitória. Cruzeiro que vai fechar o turno contra o Náutico, justamente esse Timbu.
conseguiu na outra rodada. Agora, Léo, tem um número do Cruzeiro que me impressiona. A história vai se repetindo, né? Do que foi na temporada passada. Sinal eletrônico tá marcando 6h45, 17 rodadas da Série B e o Cruzeiro não conseguiu emplacar sequer 2 vitórias seguidas. Não tem matemática que aguenta isso. Cruzeiro ganha uma, aí foi lá no Brusque, virou, agora vai. Vem em casa, me toma um gol, já aos 40 do segundo tempo, da maneira que foi. O torcedor fica nessa ansiedade. E pra matemática, Simões falou aí, né? A rodada, o Cruzeiro andou pra trás, mesmo pontuando, fazendo um pontinho, mas naquele objetivo de G4, o Cruzeiro andou pra trás, ficou mais distante do G4. Justamente por isso, porque não emplaca uma sequência de vitórias, não conseguiu nenhuma vez sequer vencer 2 jogos consecutivos nesta Série B do Campeonato Brasileiro. E agora vai ter que remar esse barco contra o Sampaio Correia no sábado às 4h30 da tarde, Léo. Eu achei que você daria outro número que é assustador. 28 gols sofreu o Cruzeiro na Série B. 28 gols. E muito por isso erro de posicionamento, mas erro também técnico, de falta de qualidade. Mais uma vez o Eduardo Brock ontem, impressionante como o Samuel passa assim, numa facilidade por ele para fazer o segundo gol do time, o segundo gol que o Cruzeiro tomou. Segundo gol do Vitória, impressionante. Thiago, a gente brinca que o Vanderlei, se eu sou o Vanderlei, se eu sou o Marcinho, se eu sou o Vanderlei, o Eduardo Brock não tem condição, Thiago. Eu revi esse lance já hoje umas 10 vezes, comentava até com o Samuel Venâncio. Olha as linhas do Cruzeiro desorganizadas ali no meio, time vencendo o jogo dentro de casa. O Vanderlei usou uma expressão que é antiga, mas vale ainda nos tempos atuais. Fura a bola, acabou o jogo. O cara pega, lança, um zagueiro sai correndo em direção ao gol. O Ramon vai fechar o gol, não sei o que ele tentou fazer dentro do gol. O outro, o Brock foi cercando, tomou a virada e saiu o segundo gol. Tem que corrigir sim o sistema defensivo com urgência, que na Série B, meu amigo, não tolera desaforo não. Tomou um gol, a vida se complica muito. Ouvintes da turma do bate-bola, Cruzeiro volta a campo no sábado, como disse o Léo Figueiredo, sem tempo para muita conversa. Já houve um treinamento hoje, o Ariel Cabral está sendo reavaliado, deixou o campo se queixando de dores musculares. Vejamos se o Cabral terá condições para sábado. O Bruno José, desfalque importantíssimo, né? Aquele jogador que mais se movimenta, aquele foguete pela ponta, vai cumprir suspensão. Por outro lado, volta o Felipe Augusto. Tem funções semelhantes, pode ser o substituto. O Felipe Augusto cumpriu suspensão no jogo de ontem. Ô Léo Figueiredo, eu volto na Itatiaia daqui a pouquinho, a partir das 8 horas no programa Bastidores, além do técnico do América, Wagner Mancini, um papo interessante com o técnico do Coelho, mas eu quero chamar a atenção para uma entrevista que concedeu ainda há pouco na Toca da Raposa o Rafael Sobis. O Sobis, você sabe, não tem meias palavras não. Eu e o Alexandre Simões vamos trazer essa entrevista já no Bastidores com o Rafael Sobis abrindo o jogo também. Com ele não tem meio termo não. E ele falou sobre essa situação do Marcinho, do que disse o Vanderlei Luxemburgo, tema que debatemos aqui no início do boletim. Ele vai falar a respeito disso no Bastidores. Vamos falar também a respeito da grande vitória do Atlético. Tudo isso daqui a pouquinho, 8 da noite, comigo e com o Alexandre Simões no programa Bastidores. Posso contar com a sua audiência, Léo Figueiredo? Sempre imperdível o Bastidores, e hoje muito especial com Wagner Mancini, a quem eu reputo tá fazendo um bom trabalho no time do América, e também tô ansioso para ouvir essa entrevista do Rafael Sobis. Ô Simões, mas pra gente arrematar o Cruzeiro, falamos dos números aqui, mas você traz alguns números que são mais preocupantes ainda quando comparado ao ano passado. 17 jogos, como estava o Cruzeiro no ano passado? Olha, Léo, é porque o Cruzeiro começou ano passado com -6. Sim. Mas depois de 17 rodadas na Série B do ano passado, o Cruzeiro já tinha somado 22 pontos. Agora tem 17. Eram 6 vitórias, agora são 3. O saldo era 0, agora é -6. Então, a Série B de 2020 parece não ter servido de experiência para o Cruzeiro. Porque o desempenho em 2021 é pior. Tem 1 ponto a mais na tabela de classificação, porque perdeu 6 para a FIFA. Mas de toda forma, é mais uma amostra de como o Cruzeiro não consegue tocar o seu futebol. A experiência de 2020 não serviu de nada para a preparação para a Série B de 2021, Léo. Mais uma para você resolver, Vanderlei Luxemburgo, porque sábado vem aí o Sampaio Correia, que é o atual 3º colocado na Série B.